Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que o senhor ou a senhora imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e esse vídeo faz parte da nossa playlist sobre princípios econômicos. E aqui a gente vai falar sobre política fiscal. Ó, esse vídeo faz parte da nossa playlist. Se você não viu os vídeos anteriores, estou deixando o card aqui. Deixa eu ver. Aqui. Isso, muito bem. Tô deixando um card aqui pra você ver os vídeos anteriores, tá? Então vamos lá, direto ao ponto, sem mais delongas. Política fiscal é este trem aqui, ó. Política fiscal é um ramo da política econômica que define o orçamento e seus componentes, os gastos públicos e impostos como variáveis de controle para garantir e manter a estabilidade econômica, amortecendo as flutuações dos ciclos econômicos e ajudando a manter uma economia crescente, pleno emprego e inflação baixa. Pelo menos, em tese, isso é política fiscal, tá? A gente poderia discutir a efetividade disso em outro momento, mas isso é política fiscal. Tem um errinho aqui, deixa eu consertar ele para você. E antes da gente prosseguir, explicando para você, dando exemplos, quero lembrar para você que é o seguinte, ó. A gente tem cursos completos, tanto para CPA 10, para CPA 20, para CE, para Ancord no nosso site, que é esse que está aparecendo aqui na tela. E também você pode seguir a gente lá no Instagram para a gente poder conversar mais próximo. E claro, se você gostar desse vídeo, deixa aquele joinha esperto. Tudo bem? Então vamos seguir aqui. Olha só, eu vou explicar para você como é que funciona essa questão da política fiscal. Pense o seguinte, o governo, ele precisa arrecadar recursos e gastar recursos. E esses gastos de recurso, a gente diz que, pelo menos em tese, o governo gasta para fornecer serviços à sociedade. Então, quando a gente tem, por exemplo, o SUS, então ele é um serviço financiado pelo Estado. Quando a gente tem as escolas públicas, é um serviço financiado pelo Estado e por aí vai, tá? E aí a gente pensa o seguinte, da onde que vem esse recurso? Ora, vem da própria comunidade, da própria sociedade através das receitas do Estado, que são os impostos. Então, em tese, só para você entender o conceito de política fiscal, a gente paga imposto, esse imposto vai para o governo e aí o governo usa este dinheiro para fornecer serviços à nossa sociedade e aí, basicamente, isso é política fiscal. Então, é como que o governo gasta e como que o governo arrecada. Quando eu estou falando isso, eu sempre penso o seguinte, né? Idealmente é assim que funciona. A gente paga imposto para receber serviço. Se funciona bem, se não funciona, é uma outra história. A gente poderia discutir em outro momento, beleza? Então agora que você já entendeu isso, vamos entender quais são as fontes de recursos do governo, o que a gente chama de fonte primária do governo, tá bom? E aí a gente vai entender a questão de dívida, como que o governo controla isso. Voltando aqui, olha só, eu separei dois quadros, um receita e um despesa. Então vou colocar aqui na tela para você, olha lá, ó. Receita. Primeira receita primária do governo são os impostos. Então, é o imposto de renda que você paga sobre o seu salário, ou vai pagar se você for começar a trabalhar, certo? É também aquele imposto que você paga sobre o consumo. Quando você paga lá a conta de luz, por exemplo, tem lá um imposto embutido ali dentro. Então, tudo isso vai para o Estado, para que ele possa devolver para a sociedade. Uma outra forma que o governo tem de colocar dinheiro em caixa é a venda de ativos. Venda de ativos significa, sei lá, o governo tem um prédio e ele quer vender, ou tem uma empresa e ele gostaria de privatizar. Enfim, são maneiras que o Estado tem de colocar dinheiro em caixa, de gerar receita, chamadas de receitas primárias. Uma outra forma também são as concessões. As concessões são basicamente o que o governo concede para a iniciativa privada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de São Paulo. São Paulo a gente tem algumas linhas de metrô, tá? A gente tem a linha 1, 2, 3, 4, acho que 5 também. Eu andava de metrô quando a gente não tinha nem a linha 4, então pensa quanto tempo faz isso. Mas, por exemplo, a linha 4, ela é uma concessão, ou seja, apesar de ser um serviço oferecido para a comunidade, para a sociedade, quem gere essa linha é uma empresa privada. E essa empresa tem um contrato com o Estado para que ela possa pagar ali para o Estado um determinado valor enquanto esse contrato está vigente. Isso é uma concessão. Então, o governo concede para a empresa o direito de fazer esse serviço, e aí ela paga para o governo ali um valor X no contrato da licitação e por aí vai, tá bom? E a gente poderia citar tantos outros exemplos, tá bom? Concessão de TV. Então, quando você assiste lá a Globo, lá com seus programas lindos e maravilhosos ou não,
a Globo precisa pagar para o governo uma concessão de TV, já que ela usa toda essa estrutura e entrega conteúdo dentro da casa dos brasileiros. Outra forma que o governo tem de gerar receita primária são os dividendos. Dividendo basicamente é quanto que o governo recebe por ser sócio de algumas empresas. Então, exemplo, o governo ele é sócio da Petrobras. Quando a Petrobras tem lucro e distribui dividendo entre os seus acionistas, claro que o governo também recebe isso, assim como o Banco do Brasil, tá? O governo é sócio dos Correios. Quando o governo tem prejuízo, aí, né, pai, o prejuízo também fica com a gente, beleza? Então é importante a gente falar sobre isso. E aí agora a gente vai falar sobre as despesas, né? Despesas primárias são as despesas correntes, que são as despesas necessárias para fazer com que a máquina estatal funcione. Isso significa ter ali o salário de todo o funcionalismo que está trabalhando na iniciativa pública. E aí quando eu falo funcionalismo, eu quero que você entenda o seguinte, eu estou me referindo a quase que todos os setores aí que o Estado fornece serviço para a gente. Então, o salário do professor, o salário do policial, o salário do médico e por aí vai. Assim como o salário dos parlamentares e por aí vai. Então, isso é o que a gente chama de despesas primárias. Só que tem uma coisa. A gente vai ver, inclusive, nessa aula. E aí, aliás, se você está gostando, deixa aqui aquele joinha, comenta aqui, porque isso ajuda bastante a engajar o nosso vídeo e levar esse material para mais pessoas. Se esse material está te ajudando, faça com que ele ajude novas pessoas. Para isso, você só precisa engajar com o nosso vídeo, deixando seu comentário e seu vídeo aqui. Não vai te custar, o seu curtir, não vai te custar nada. Beleza? O que eu estava querendo dizer para você é o seguinte: o governo tem todas essas fontes de receitas e fontes de despesas. Historicamente, o governo ele não consegue arrecadar mais do que ele gasta. E o que a gente faz quando a gente gasta mais do que a gente ganha, hein? Pois é, a gente se endivida, não é isso? Pois é, o governo também faz isso. E ele faz isso através da emissão de dívida, a emissão dos títulos públicos federais, que são instrumentos onde os investidores, e aí qualquer investidor, desde um grande investidor até você, pode ser um credor do governo, o investidor empresta dinheiro para o governo e o governo, por sua vez, vai usar esse dinheiro para financiar essas operações. E aí que entra uma segunda parte da nossa política fiscal que a gente chama de receita financeira e despesa financeira, tá? Por isso que eu coloquei separado aqui. Vamos voltar para cá. Então, olha só. A outra fonte de receita é o crédito, ou seja, é o governo tomando dinheiro emprestado. E é claro que se o governo toma dinheiro emprestado, faz sentido para você que se ele toma dinheiro emprestado, uma hora ele tem que pagar, certo? Não dá para dar o calote aí nas dívidas, certo, meu povo? Então ele começa a ter despesas financeiras. Então, o que eu queria trazer para você e explicar separadinho para você entender que as despesas do governo, elas são separadas em duas, as despesas correntes e as despesas financeiras. As despesas financeiras são para fazer frente ao custo da manutenção da dívida do governo. Então, aqueles juros que ele paga lá, aquele cupom que ele paga nos seus títulos, fazem parte disso. Tudo bem? E aí, é o seguinte, quando a gente volta um pouquinho na história, lá atrás, no governo do ex-presidente Fernando Henrique, a gente passou uma coisa chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal. Se eu não me engano, essa lei é de 2000, do ano 2000, portanto já vão aí 2 décadas dessa lei, e que bom que ela foi passada. Por quê? Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, apenas a União tem a prerrogativa de se endividar, os estados não mais. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, era a casa da mãe Joana. Todo o estado aí, toda a unidade federativa podia se endividar. Agora a União vai lá, se endivida e aí os estados, ela pode fazer os repasses ali para os estados e os estados passam a ter dívidas com a União, não mais com o mercado, tá bom? É importante a gente olhar isso. E esse controle da dívida pública, esse controle da emissão de dívida, esse controle da política fiscal, ele é extremamente importante para gerar credibilidade para o nosso país e, portanto, a gente conseguir atrair investidores. Pensa aqui comigo. Pensa que você é um grande investidor. Você tem, sei lá, 100 milhões de dólares aí que você está querendo investir em algum lugar. Bom, falar em 100 milhões de dólares nessa circunstância, ou seja, com dólar tão alto, é dinheiro pra caramba, né? É quase, sei lá, 600 milhões de reais por aí vai no dia que eu tô gravando esse vídeo. Imagina que você quer investir essa grana. Aí você olha, abre o mapa mundi e fala, deixa eu ver aqui aonde que eu vou colocar o meu dinheiro, porque eu sou uma pessoa muito rica! Eu sou rica! Certo?
Aí você olha no mapa, você vê o seguinte, tem esse país aqui que agora tem um presidente novo aí, que ganhou aí nas Américas do Norte. Tem esse país aqui na Europa, desenvolvido, tem lá o Banco Central Europeu. Tem um país grandão ali na América do Sul, aquele país lá do Neymar. Vou colocar o meu dinheiro lá, vou investir lá. E aí, você percebe o seguinte, que a situação fiscal desse país está se deteriorando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o nível de endividamento do país é muito grande, que o nível de desemprego daquele país é muito grande, que o aumento de imposto ele é constante para fazer frente a essas dívidas. Você vai falar assim, peraí, então esse país aí tá meio ruim, tava ruim, tava bom? Parece aquele meme lá que eu não sei, tava bom, mas tava ruim, mas agora parece que piorou. Coloca pra nós aí, editor, esse meme. Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Aí, beleza. Então, aí você olha o Brasil e pensa isso. Você vai pensar o seguinte, beleza, eu vou investir nesse país aí, mas dada toda essa circunstância, eu só vou lá correr esse risco se eu tiver um retorno muito maior. Então você, como investidor, exige um retorno maior, isso força, como por exemplo, que o país aumente as suas taxas de juros, que as empresas aqui também aumentem as suas taxas de juros, e taxa de juros muito alta definitivamente não é bom para a nossa economia, tá? Então esse controle fiscal, ele faz parte de uma política de estabilidade econômica. Então, quanto maior for o controle fiscal daquele país, maior a capacidade que ele tem de atrair investidores e, ao atrair investidores, gerar emprego, gerar renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nesse país. Sacou aí? Beleza? E, trouxe aqui umas coisinhas, umas informações bem atuais para você entender para onde a gente está indo dentro da nossa política fiscal. Tirei isso aqui do site do próprio Tesouro, que está escrito assim, estoque da dívida pública federal totalizou 4,4 trilhões de reais em agosto. É dinheiro pra caramba, né? A dívida vem aumentando, inclusive, no ano de 2020, em função do coronavírus, em função do saque emergencial lá, do auxílio emergencial que o governo precisou pagar para os mais necessitados. A nossa dívida aumentou muito. Inclusive, olha essa outra matéria que eu trouxe. Dívida do Brasil passará de 100% do PIB em 2020, segunda maior entre os emergentes e países de renda média. Ou seja, entre os países emergentes do mundo, segundo essa matéria, a nossa política fiscal nos conduziu para ser o segundo país mais endividado. E quando a gente fala de país emergente, a gente tem que lembrar de tudo isso que eu estava falando. Bom, é um país emergente, como o Brasil, o risco é maior, certo? E por o risco ser maior, eu vou exigir um retorno maior. E aí, eu começo a olhar falando, peraí, existem outros emergentes aí que o risco é menor. Eu vou levar o meu capital para lá. Então, ter essa saúde fiscal para um país é extremamente importante para a nossa economia e, claro, para todo mundo que vive aqui dentro. Tudo bem? Então, essa é mais uma aula sobre princípios econômicos. Quis explicar para você o conceito de política fiscal. Um resumo de tudo isso é o seguinte, é como que o governo arrecada dinheiro e como que o governo gasta. E aí a gente poderia ter uma discussão muito ampla aqui sobre os tipos de governo, as efetividades dessas políticas, mas não é o objetivo dessa aula. É para explicar o que é política fiscal e se você entendeu, você vai deixar aquele comentário maroto aqui e a gente vai se ver no próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau!